a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora MSF. Muito bem, sanada aí a dificuldade técnica, gente com essas tecnologias modernas, a gente que não é muito moderno, ou que não é nada moderno, com essas tecnologias modernas, vai parar no inferno da pedra, né? Não fica com extrema dificuldade. Mas eu falava no início do programa que a gente tem entrevistado aqui vários candidatos de vários partidos. O programa não tem preferência eleitoral, tem simpatia, né, por candidatos, mas não tem nenhuma preferência eleitoral. Então a gente está transmitindo aqui uma live com todos os candidatos. Já entrevistamos o Sérgio Arfucho, entrevistamos o Isaquel, o Bluma e vários outros candidatos. E hoje o Hugo, né, o Hugo Scarpante, gostei muito do Hugo Scarpante, as ideias modernas que ele tem e tal. Agora, hoje eu quero conversar com um menino que eu conheço desde que nasceu, né? O meu amigo João Henrique Catan. Foi amigo pessoal do avô dele, sou amigo pessoal do pai dele e sou amigo pessoal do avô materno dele, onde ele foi buscar o DNA político, né? O Marcelo Miranda Soares, que foi governador de Mato Grosso do Sul por dois mandatos, né? Foi senador da República, e eu conheci o João Henrique pequeno. O primeiro contato dele comigo, ainda de calças curtas, ele me disse que gostaria de ser político, né? E queria a opinião minha, o que é que eu achava tal, e o que é que eu ia dizer para um garoto de 8, 9 anos, já interessado em fazer política. Que fosse em frente, né? Que seguisse o exemplo do avô, das pessoas que ele conhecia, e, sobretudo, dos políticos de bem para fazer boa política. E hoje foi candidato a vereador, quase ganhou, foi candidato a deputado estadual, ganhou. Você começa uma carreira política já com handicap aí, extraordinário. Então, eu quero falar com o João Henrique Catan, que é candidato a prefeito pelo Partido Liberal, partido que ele dirige aqui no Estado. Primeiro, muito bom dia, desculpa o transtorno aí da abertura da entrevista, e eu estou muito satisfeito em recebê-lo, né? Tranquilo, João? Bom dia. Bom dia, meu amigo Sérgio Cruz. Quero dizer que é uma satisfação muito grande para mim estar com você nesse seu programa, nesse seu sistema aí moderno ainda, que você, confessando alguns tropeços, mas dizer para você que isso é normal. Hoje a gente assiste às sessões, eu que sou advogado dos tribunais, aí a gente vê cachorro aparecendo em vídeo no meio de sessão que não era aparecer, os netinhos. Então é normal alguns tropeços, não há problema nenhum. E é uma alegria muito grande para mim, você não pode imaginar, eu que sempre fui fã seu, tá aqui hoje na condição de deputado estadual e nós aí participando do pleiteando a vaga de prefeito da nossa capital. É uma honra, é uma alegria muito grande ter essa possibilidade. Eu fico feliz, humildemente, só dessa possibilidade da população conseguir escolher um projeto novo. É uma honra. Ô, João Henrique, como é que está sendo a sua experiência como deputado estadual, como estreante na política, você que sempre confessou, né, que a sua vocação para fazer política. Como é que está sendo a sua estreia como deputado estadual? Ô Sérgio, fazer política hoje em dia com honestidade, transparência, com as redes sociais, elas são um mecanismo de transformação e fiscalização do mandato do parlamentar. É extraordinário você poder contar com as redes sociais durante o teu mandato, porque isso te vincula com aquilo que você propôs
o eixo do teu mandato, aquilo que as pessoas acreditaram. Então, se você for uma pessoa que é honrada com a sua base, com os compromissos que foram estabelecidos na tua campanha, as próprias redes sociais vão te direcionar, porque é normal, Sérgio, a gente errar. Então eu vejo alguns parlamentares, amigos, colegas nossos, que de repente foram em reuniões com grupos de causa animal, com grupos desses novos partidos, desses novos movimentos que querem uma máquina pública menos burocrática, menos tributo, menos impostos, e de repente eu vejo alguns parlamentares derrapando em algumas votações e são cobrados e, olha, mas o que é isso? É uma perseguição nas redes? Não, é uma perseguição com os compromissos. Então, esse tipo de fazer política, esse modelo novo, essa roupagem da política, eu acho que está aquilatando a participação do eleitor, né, que votou, que confiou naquele candidato, e norteando aqueles que conseguem perceber isso para aquilo que se comprometeu. Então, acho extremamente interessante. Hoje, Sérgio, eu vejo meus amigos e meus irmãos que são mais novos, primos, amigos mais novos, discutindo política, querendo saber o que fez o candidato A, o que vai fazer o candidato B, como que está sendo o mandato de um candidato que está disputando durante um mandato de deputado, por exemplo, como é o nosso caso. Isso é muito legal, porque na minha fase de criança, como você disse, eu era um dos únicos que me interessava sobre política. Então, ver essa transformação é algo gratificante para nós. Com relação a essa sua candidatura a prefeito de Campo Grande, é trainer ou você está levando muito a sério isso? Estou levando muito a sério, Sérgio. Eu acho que eu nunca conseguiria entrar fácil no projeto. Eu entrei candidato a vereador, muitas pessoas não acreditavam, basicamente só eu no começo. E quase fui eleito, só perdi. Fomos para a campanha de deputado, muitas pessoas disseram, poxa, mas ele não elegeu nem para vereador, ele vai eleger para deputado. Nós acreditávamos no projeto e nos sagramos vencedores. Por isso, Sérgio, eu entro candidato a prefeito agora com um slogan de campanha muito humilde: acredite. Essa é a vantagem do João Henrique, chamar os amigos para acreditar num projeto coletivo de gestão e de governo. E nós estamos começando a campanha com muito pé no chão, lá embaixo, naquelas pesquisas que são muitas das vezes aí irrigadas por máquinas públicas, que a gente sabe como é que funciona, mas nós estamos começando baixinho nas pesquisas, e isso para mim é satisfatório, porque eu vi as últimas eleições aqui de Campo Grande, a governo, inclusive da presidência da República, com a eleição do Bolsonaro, começando nas pesquisas lá com 1%, 2%, sendo menosprezado. Então, para mim, essa já é uma vantagem começar dessa forma, e eu fico orgulhoso de colocar na estampa dos nossos adesivos o slogan: acredite, é possível ser prefeito de Campo Grande. O jovem, né? Os jovens geralmente está muito mais conectado, né? Com a modernidade, com as tecnologias mais avançadas, do que o idoso. O idoso já tem muita dificuldade, inclusive em encaminhar propostas nessa direção. Você sabe que a administração pública, hoje, ela daqui para frente passa naturalmente a depender dessas tecnologias. Você tem um programa de inclusão digital para Campo Grande? Olha, Sérgio, eu acho que a digitalização hoje ela é tão importante, a modernização da máquina, inclusive nos modelos tradicionais. Você vê aí a parte de comunicação, né? Eu tenho acesso a quanto que o governo, quanto que a prefeitura, eles gastam com verba de publicidade, né? Hoje, a gente tem que rever os modelos e saber se a audiência do Sérgio Cruz produz um resultado mais eficiente, mais eficaz do que um grande veículo de comunicação recebendo uma verba, Sérgio, de repente que vai ser dispersa através de anúncios, banners, spams, que muitas das vezes a pessoa não quer nem receber. Então, a digitalização, Sérgio, ela passa inclusive por esse passo. Você pegar quem são os influencers digitais
dos bairros, de todos os segmentos das regiões, os youtubers, né, as meninas que dão dicas no Instagram, no Facebook, e trazer essa galera para dentro da prefeitura. Esse é um primeiro passo pequeno, fora a questão de digitalizar sistema, máquina, gestão, mas só para se ter uma ideia, até campanhas de publicidade nós precisamos chamar essas pessoas, trazer para dentro da prefeitura, que eu tenho certeza que teremos um alcance muito maior, muito mais equivalente. Então, a digitalização hoje ela é fundamental, e a gente analisa isso porque os candidatos, os partidos estão buscando voto nas redes sociais, Sérgio. As escolas, eu defendia um modelo, lá na minha campanha de vereador, fui muito criticado por defender aula online. Isso vai ser uma revolução no ensino de Campo Grande. Você pega os melhores colégios, Sérgio, faz uma parceria público-privada com eles, compra os direitos de imagem do colégio, do professor, remunera melhor esse professor, e você tem todo o acervo disponível ali para que o aluno acesse online na escola pública, num sistema de revisão, num sistema de plantão ou de monitoria, como muitas faculdades privadas, universidades já adotam. Eu tenho visto muita propaganda daquela faculdade Instead, né, que é um modelo digital. Quer dizer, nós estamos vendo as particulares fazerem isso, por que nós já não implantamos isso no sistema público logo de vez? Então, isso é digitalizar Campo Grande. A juventude hoje, né, os jovens de hoje estão muito mais politizados do que 10, 15 anos atrás. E ideologicamente definidos, né? O jovem de esquerda, o jovem de direita. Como é que você transita como político nestas ideologias? Olha, muito interessante essa sua pergunta. A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que nós não temos nenhum tipo de coligação com vereadores, nós não lançamos chapa de vereadores, então nós não misturamos exatamente, Sérgio, as ideologias. Você vê hoje partidos que misturam esquerda, direita, com centro, com indeciso, aquele que vai para o lado do que está ganhando, e na verdade isso vai gerar inclusive dificuldade para governar no futuro. Isso vai trazer uma falta de credibilidade para qualquer proposta, para qualquer plano de governo que for apresentado. Então nós não estamos fazendo isso, nós vamos aceitar os candidatos a vereadores eleitos que a população colocar e governar com a nossa ideologia. Sérgio, você sabe que eu sou um político de direita. Eu acredito que existem 5 linhas aí que podem ser definidas como extrema direita, extrema esquerda, direita, esquerda e centro. Então, você não ser de extrema direita e de extrema esquerda significa que, se houver condições, ao meu ver, de ser implantado programas sociais, intervenções da máquina do Estado, quando os particulares tiverem uma hipervalência de forças, talvez seja benéfico. Então, não é uma extrema direita, né? Dizer que nós temos que entregar o Estado inteiro para as instituições privadas e deixar que as coisas aconteçam sozinhas. Não, o Estado é uma instituição forte, presente, e talvez uma das maiores e mais velozes transformações sociais, econômicas, acontecem através do Estado. Então, eu me coloco como um político de direita e acredito que qualquer tipo de extremismo, para que lado seja, é prejudicial. É assim que nós nos colocamos, liberal na economia e conservador nos nossos costumes. Com relação, por exemplo, o seu programa de governo registrado em cartório, ele tem uma preocupação muito grande, né? Aliás, é o programa que mais se preocupa, eu li todos, com a questão da pós-pandemia. A pós-pandemia é um desafio para você? É um desafio muito grande, porque nós vamos pegar um estado, um município transformado, Sérgio. Essa questão do fica em casa, sempre me incomodou muito, porque fica em casa e você recebe o entregador de moto trazendo comida, trazendo suas mercadorias, suas necessidades, suas benesses, se expondo a todos os riscos. Então, essa pandemia, ela vai mostrar
que muita coisa precisa ser transformada, implementada de verdade. Hoje eu vejo algumas escolas públicas, escolas particulares aí, tentando utilizar as redes sociais, o WhatsApp, para mandar conteúdo. Então, talvez tenha sido benéfico, o Sérgio, a ponto de implementar transformações que nós já deveríamos ter feito no passado. Então, essa é uma preocupação nossa, de saber como que nós vamos conseguir implementar de maneira definitiva, de maneira eficiente e respeitando a biossegurança, que é algo que a gente não sabe até quando nós vamos ficar com essa vulnerabilidade. Então, eu acho que a gente vai passar por um modelo de transformação e o Estado tem que estar preparado, tem que dar suporte para os empresários que conseguiram sobreviver a uma crise de calamidade pública, uma crise de saúde. Não existe um culpado. É complicado você colocar se é a China, se é os Estados Unidos, que já sabia que a China tinha esse problema e não alertou. Então, acho que também nós não podemos ficar buscando aí, Sérgio, quem que é o culpado disso ou daquilo. Nós temos que aproveitar para tomar decisões corajosas e apoiar quem produz e quem gera emprego, riqueza na nossa cidade. Veja só você, nós recebemos um auxílio importante do governo federal, nós recebemos auxílio do governo do estado, os deputados votaram a calamidade pública, que eu sou contra, votei todas contra, mas é inegável um prefeito de Campo Grande dizer que não recebeu qualquer tipo de auxílio. Nós recebemos tudo que podia fazer, tudo foi feito, todo mundo se ajudou, todo mundo se uniu, todo mundo deu as mãos para que fosse implementada uma gestão que fosse capaz de trazer receita e recursos. Então nós temos que ter coragem agora de pegar esses radares sem vergonha que tem aí na cidade. Eu, se for prefeito, Sérgio, uma das coisas que eu quero fazer, eu quero pegar uma motosserra, eu quero sair arrancando todos os radares que multam escondido atrás de poste, atrás de árvore, e os outros que continuam multando, ainda que de maneira ostensiva, eu gostaria que fosse substituído por lombada eletrônica. É só você fazer uma conta. Quantas multas emite uma lombada eletrônica, que é aquela paredona preta dos dois lados que mostram a velocidade, e quantas multas emitem um radar? Então nós temos que parar de multar o cidadão, rever IPTU. A taxa de IPTU está alta, tudo bem, mas nós temos que nos preocupar mais do que com a taxa, com o valor que a prefeitura começou a atribuir. Então são coisas que a gente tem que aliviar. É hora do Estado, da máquina, ajudar o cidadão para que ele possa caminhar independente e saber que nós dependemos, como máquina pública, da produção dessas pessoas que estão sufocadas com a nossa carga tributária. No geral, mas o município tem a obrigação de ajudar. Até chegar o Pacto Federativo, esperado Pacto Federativo, municípios, estados e principalmente municípios são dependentes, né, do governo federal. Qual é a relação? Por exemplo, você é candidato a prefeito, você vai se eleger prefeito de Campo Grande. Qual é a relação sua, através do seu partido, hoje, com o governo federal, para trazer recursos para você implementar programas aqui em Campo Grande? Olha, eu tenho uma vantagem de ser deputado estadual, que a gente, desde a campanha, a gente faz muitos compromissos, né? A gente bate a agenda com os deputados federais, com os senadores, então a gente tem um trânsito bom com os deputados federais, senadores, que estão nos representando em Brasília. A nível federal, eu fico muito confortável com esse governo. Eu sei que você é um dos que ficam desconfortáveis, mas eu fico muito confortável, Sérgio, porque pela primeira vez eu posso dizer para você que eu vejo um governo que foi eleito com uma pauta das ruas e que incomoda por estar fazendo exatamente aquilo que se comprometeu na campanha. E que, quando tergiversa, porque as articulações políticas, o diálogo que dizem que o nosso presidente talvez não tenha, é exatamente aquilo que as redes sociais, aquilo que a pauta das ruas não gostaria de ver e que, quando observa, o critica e tem humildade para, de repente, retornar e dizer que errou e fazer de novo.
Eu lembro muito do governo da Dilma, e eu fui para as ruas por conta disso, o tanto que ela era teimosa, ela caiu porque era teimosa, ela prometeu algo que ela não entregou, as pessoas não suportavam esse tipo de compromisso. Então, eu acho extraordinário, eu me dou bem, foi a pauta das ruas que foi abraçada, que chegou no Planalto, então eu tenho relação muito boa com esses partidos e com essa filosofia que está sendo implementada no Brasil. E quando tem que criticar, eu critico, acho que todo mundo consegue enxergar quando precisa fazer algum ajustezinho aqui ou lá. Pois é, você disse que eu me sinto desconfortável, mas eu faço exatamente o que você faz. Quando precisa, eu critico, né? E quando acerta, né, eu sou capaz de reconhecer o acerto. Eu faço democraticamente. Agora, como eu sou mais encarquilhado, né? Agora, o João Henrique, você falou na questão da automação do ensino online e tal, que é o destino, né? Vai terminar acontecendo isso mais cedo ou mais tarde. Hoje nós já temos um percentual muito grande de ensino à distância e tal. E um ensino que os candidatos sempre falam, quando um formato de ensino que os candidatos sempre falam, né, nas campanhas eleitorais, mas terminam se elegendo e não implementando, é o problema da escola integral. Qual é o seu ponto de vista sobre a escola integral? Ô Sérgio, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: os candidatos precisam parar de querer tutelar as pessoas e implementar. Só vai dar resultado se o aluno quiser estudar em tempo integral. Então, você empurrar isso no aluno e colocar ginástica, educação física, aulas mais recreativas na parte da tarde, isso pode ter até uma evasão muito grande, um número de faltas, e você perder a eficiência disso. Então, vamos aproveitar que nós estamos no sistema online e vamos colocar um sistema de tutoria, que é o que está dando certo, que é o método PBL americano de ensino. Eu estudei assim. Os grandes magistrados concursados hoje, funcionários públicos que passam nos concursos, já não assistem mais às aulas dentro das salas. Você tem uma grande sala com sinal de satélite, com 50, 40 alunos ali, todos em silêncio, prestando atenção, com ar-condicionado, com estrutura, com bebedouro, um professor monitor para tirar a dúvida e o professor expert naquele assunto dando a matéria. Então isso tem que funcionar de maneira piloto e sendo expandido dentro de um programa municipal de ensino. Ora, é só você pegar as pessoas de sucesso que estão passando nos concursos públicos, já fazem isso. Por que não implementar de maneira definitiva isso num período, por exemplo, da tarde? Talvez como revisão, com orientação, com professores monitores, surgiu uma dúvida ali. Isso permite, Sérgio, um benefício que eu já peguei essa época de ensino, né? Eu estudei no Colégio Alexander Fleming da professora Dolly, lá no quintal da professora Claudinéia. Se a gente pudesse ouvi-las falando 5, 10, 15 vezes até eu entender o assunto, isso seria muito melhor. A gente talvez seria hoje, pessoas ainda mais preparadas, mais capacitadas, se eu não ficasse com aquela dúvida que sempre me acometeu no ensino, que o professor não voltou a dar aquele conteúdo. Ô Sérgio, eu tenho amigos meus que passaram em concurso, que assistem aulas desse formato com 8 professores. Aí tem um professor, aquele que fala mais devagar, pausado. Você sabe o que o aluno faz hoje, Sérgio? Dorme. Ele faz melhor. Ele, pelo computador, ele acelera a voz do professor e fica no modelo que é bom para ele. E tem amigo meu que um dia eu cheguei para assistir a aula com ele e o professor falava assim, eu falei, mas rapaz, eu não estou nem mais entendendo o que esse professor está falando. Para ele estava servindo daquela forma. Mas assim, eu tô brincando, mas isso significa você usar a tecnologia para o teu modelo
de aprendizado. Tem alunos que aprendem mais pelo visual, tem alunos que aprendem mais escutando o professor através do fone de ouvido e ali olhando alguma coisa no caderno, na prática, o professor explicando para ele. Mas isso é transformação e eu acredito que possamos fazer isso no nosso município. Que avaliação você faz hoje da segurança pública em Campo Grande e que destino você pretende dar à Guarda Municipal, caso seja eleito? Olha, a Guarda Municipal, ela passa por um problema, como você falou, enquanto não reformular o Pacto Federativo, muita coisa não adianta se propor. Eu gostaria que a Guarda andasse com armas de maneira ostensiva, entrasse nos bairros, ajudasse, somasse com a polícia, mas me parece que tem um entrave jurídico quanto a essa questão das armas, né? Enquanto isso não se resolve, nós temos que permitir a guarda funcionar como um auxílio à segurança. Hoje nós temos uma segurança deficitária. E quando você me pergunta sobre digitalização, nós temos que saber que se tiver um sistema de inteligência com câmeras monitorando, nós vamos saber aonde que está o crime ali, Sérgio, e já antever a ação dos bandidos, e a guarda tem que largar esse negócio dela ser uma protetora do patrimônio público. Não, patrimônio público nós temos que ajudar cuidando coletivamente e a guarda tem que entrar mais ostensivamente. Essa é a minha posição e eu acredito que sanada essa questão federativa aí, nós vamos conseguir ter uma guarda mais presente. Mas aproveitando, dizer que eu acredito que não só a guarda tem que entrar de maneira mais ostensiva. Acredito que de uns anos para frente, aí, com essa mudança na Polícia Federal, na questão dos CACs, na questão das licenças e porte de arma, eu acredito que isso também deva contribuir, porque você permitir que pessoas responsáveis, que atendam todos os requisitos legais, estejam armadas, em momentos de vulnerabilidade, essas pessoas vão se defender e vão mandar um recado para bandido, que é bandido bom, é bandido morto, derrubado, entendeu? Se veio dentro da casa de um cidadão de bem, dentro de uma fazenda de um cidadão de bem, infelizmente não foi convidado, tem que ter o CPF cancelado. Então eu acredito que isso, com a teoria das janelas quebradas, que é algo que demonstra que realmente acontece algum tipo de punibilidade quando você viola um direito de propriedade, um direito de um cidadão de bem, isso tende a regredir. Existe um estudo sobre isso, que inclusive punindo os pequenos crimes, você diminui os grandes crimes. Então isso é a aplicação da teoria das janelas quebradas. O prato cheio, né, para candidatos às eleições municipais, tanto candidato a prefeito como candidato a vereador, é o transporte coletivo, né? Todo mundo para o transporte coletivo abre um espaço enorme para promessas e até alguns compromissos. Como você avalia o transporte coletivo hoje em Campo Grande e o que você acha que é preciso mudar no transporte coletivo de Campo Grande? A primeira coisa que eu gostaria de fazer para ajudar a contribuir, a fluir no transporte coletivo, é incentivar os aplicativos de transporte. Eu vou cancelar todas as taxas, tarifas e impostos que estão incidindo sobre os aplicativos de transporte, Sérgio. E eu explico o porquê. Hoje você pega uma pessoa que mora nas Moreninhas e você diz que ela vai com a sua família até o shopping, ela não tem um veículo de transporte, ela não tem carro. Essa pessoa precisava esperar em ponto de ônibus, que Campo Grande acho que é o único lugar do Brasil que o ponto de ônibus é uma madeirinha, resto de obra laranja, escrito ônibus em preto e aquela madeira laranja, né? Então essa pessoa precisava esperar no sol com a sua família para pagar 4 tarifas ao mesmo tempo. Então você não tem integração, o horário que a pessoa pode voltar, o ônibus era para ter ar-condicionado. Eu sou da época, eu era mirim, menor aprendiz do cartório da dona Gilca, do 7º ofício, eu tinha por 50 centavos a mais o fresquinho que eu pegava, acabou o fresquinho, não existe mais, essa promessa de falar que vai ter ar-condicionado em ônibus,
eu escuto desde o dia que tiraram o fresquinho de circulação. Então, essa família com 4 pessoas ali que chamar um aplicativo de transporte, Sérgio, vai gastar mais ou menos aí uns 17, 20 reais hoje, atualmente, com todos os impostos e encargos, para ir se locomover, fazer um passeio das Moreninhas até o shopping, de repente. Esse aplicativo varia, né, a tarifa, porque ela é uma tarifa aleatória e dinâmica. Mas imagine se você pudesse realmente tirar os impostos, quanto que ficaria mais barato? Divide pelas 4 pessoas aí, 16 reais, 15 reais aí, sairia 3, 4 reais para cada pessoa, para ir no horário que quisesse, com dignidade, dentro do ar-condicionado, e se fosse maltratado, você tem a opção de reclamar e esse motorista ser excluído do aplicativo de transporte. Então, eu acho que os táxis, os aplicativos, o 99, o Uber, tem que ter um benefício, a gente equiparar todos eles e deixar isso funcionar e começar a contrapor com o monopólio que existe hoje do consórcio, enquanto a gente não reformula, não revisa os contratos. Porque, Sérgio, é muito fácil dizer assim, olha, eu vou quebrar o contrato. Precisa enxergar todos os fundamentos jurídicos e ver se isso é possível. Porque, de repente, o barato sai caro e você não sabe se isso vai gerar um prejuízo maior para a prefeitura. E se puder rescindir, rescinde. Vamos montar um modelo mais plural de atendimento. Mas os aplicativos de transporte vieram para ficar e a prefeitura precisa ajudar. Eu já fui contra quando começaram a regulamentar Uber, táxi, 99, esses outros, o Cabify, quando eles começaram a regulamentar e taxar. Nós entramos com uma ação popular, que foi depois ajuizada uma ação civil pelo Ministério Público, que era mais ampla, mas basicamente com os mesmos fundamentos que nós colocamos, e isso travou o tarifaço. Porém, depois houve uma lei federal que regulamentou, e aí todos os prefeitos passaram a taxar, mas é prejudicial, né? Porque contribui muito, isso nos ajuda muito, o trânsito a fluir, as pessoas a se locomover com maior dignidade e justiça e conforto. Quer dizer, em outras palavras, você é a favor da desregulamentação do sistema de transporte, sobretudo de carros, né? De aplicativos. Você é a favor da desregulamentação, inclusive dos táxis? Sou a favor, porque a gente não pode deixar uma situação desigual. Esse negócio sempre me incomodou como político de jogar o negro contra o branco, o pobre contra o rico. Não, nós estamos todo mundo numa cadeia e se alguém pifar e não segurar na mão do outro, nós estamos vendo nessa pandemia que vai dar zebra. O rico que conseguia pedir coisas para serem entregues na sua casa dependia de um entregador humilde. E qual benefício você deu para esse entregador humilde que se expôs aos ricos? Então, eu acho que os táxis, eles precisam receber as mesmas vantagens digitais, a facilidade com que se troca de carro no aplicativo, com que se contrata, com que se passa as contas, também para os táxis. Então, é preciso modernizar a lei e permitir uma equivalência de garantias, direitos e deveres, e deixar eles circularem sem nenhum tipo de incidência de tributos. Precisa reduzir muito. Uma pergunta com relação ao meio ambiente, né? Aliás, o meio ambiente, uma das coisas que me incomoda no governo do Bolsonaro é exatamente essa questão do desregramento na área do meio ambiente. Você sabe que Campo Grande tem um enorme déficit ambiental, né? Esses rios, córregos poluídos, e apesar de ser uma cidade que já tem a universalidade em termos de distribuição de água e já está atingindo quase a universalidade em termos de esgotamento sanitário, ainda é uma cidade com enorme déficit ambiental. Qual é o seu pensamento sobre isso, sobre como melhorar Campo Grande nessa questão ecológica? Olha, Sérgio, eu na condição de deputado estadual fiz um projeto que achei assim muito interessante, extraordinário, viável, palatável, não ia onerar
a prefeitura, mas ia trazer um prejuízo para uma certa companhia de energia que tem poucos lucros aí, né? A gente sabe que a conta de energia está bem baratinha, né, Sérgio? E então ia trazer um prejuízo a eles, mas era uma ideia que serviria muito para ajudar o município nessa questão. E alguns prefeitos, né, interviram junto a parlamentares, dizendo que isso traria prejuízos, enfim, mas era um projeto que, basicamente, ele consistia no seguinte, Sérgio: existem a poda das árvores, que são feitas nas ruas, calçadas, e se você observar, a copa das árvores, elas começam a ser cortadas pela metade para dar espaço para fiação. Acontece que, pelas leis da física e da matemática, quando você corta metade da copa da árvore, com o tempo ela acaba caindo e cedendo. E você tem ali um prejuízo escancarado, né, um dano ambiental. E nós propusemos que toda vez que constatado isso, pela própria prefeitura, que fosse recomposto o dano plantando no mínimo eu não lembro como que eu coloquei no projeto, mas era de 20 a 100 mudas de árvores, inclusive frutíferas, das espécies que o plano municipal previsse, e que o prefeito dissesse: olha, você tem um dano de 1 milhão de árvores, vamos supor, então eu quero 500 mil mudas nesse local, 200 nesse, eu quero recompor essa cabeceira, esse arco verde aqui, eu quero colocar na praça nas praças para poder integrar a população. Isso é outra coisa que eu acho, Sérgio, que quando você leva uma planta, uma árvore frutífera para uma praça, você ajuda a população a se socializar, a cuidar daquela planta até ela frutificar, limpar a área. Então eu acho assim que era uma maneira de a gente recompor dano ambiental. Óbvio que a prefeitura tem meios de fazer isso de maneira independente, tanto que hoje Campo Grande é uma das cidades mais arborizadas, né, do Brasil. Sai relatórios e notícias a todo momento. A nossa cidade, que era conhecida como Cidade Morena, acaba sendo conhecida como capital dos ipês por conta da quantidade de ipês que hoje aí estão florescendo em Campo Grande. Então nós temos já uma visão institucional de várias gestões na questão da arborização. E se eu acho que poderia contribuir, a gente poderia fazer movimentos que trariam maior qualidade para o campograndense. Com relação ao déficit habitacional, a gente tem, desde o final do segundo governo do Lula para cá, não se teve mais nenhum programa avançado de construção de casas populares, sobretudo moradias sociais em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Qual é a sua visão sobre superar essa dificuldade, esse déficit habitacional de Campo Grande? É uma tristeza muito grande constatar que voltou a existir favelas em Campo Grande. Sérgio, tudo que a gente for conversar, se você for parar para pensar, vai voltar em planejamento, né? Você tem que pensar que depois que você deixar a prefeitura, outra pessoa vai pegar a prefeitura, e depois desse outro, e assim sucessivamente. Então, a verdade é que a prefeitura, de uns tempos para cá, e eu não vou elencar qual é o gestor que é o responsável, mas não existia isso em Campo Grande. Então, você tem que ter planos habitacionais no curto, no médio e no longo prazo, para que nunca retorne esse tipo de problema. Porque nós já solucionamos ele. É uma vergonha para nós, como capital modelo, voltar a ter que discutir problema de habitação e pessoas sendo despejadas ali no Jardim Noroeste. Ali recentemente eu vi, acompanhei a luta de algumas famílias, estive ajudando pessoalmente enquanto estavam sendo despejadas, mas por falta de planejamento. Nós tivemos já gestão aqui no estado também e no município, que construía cada minuto, construía uma unidade habitacional. Então eu acho que nós temos que voltar a construir esse tipo de parceria e planejar.
A verdade que eu sinto como cidadão, e aqui eu não falo como candidato, é que Campo Grande parou de ser planejada. Nós temos uma rota bioceânica que vai cruzar a nossa cidade, que vai trazer, vai unir a nossa capital ao Oceano Pacífico, encurtando distâncias, e eu, como cidadão, eu não sei te falar se Campo Grande vai estar efetivamente preparada para ter uma rota bioceânica, porque nós podemos, através dessa rota, de uma hora para outra, dobrar o número da população e não ter estrutura para isso. Nós podemos bater 1 milhão tão sonhado que agora 800 mil, o DGA falou que é 900 tal. Então todo mundo quer falar que Campo Grande tem 1 milhão de habitantes e fica ali sem saber certeza se é isso que está acontecendo. Então nós temos que nos preparar, saber um projeto de futuro para Campo Grande, que já existiu. Deputado, muito obrigado por sua presença no nosso programa. Entrevista altamente esclarecedora, né? Propostas pé no chão. Então, e a gente vai ter oportunidade ainda nesta campanha de conversar mais vezes para consolidar mais esse seu pensamento com relação à cidade onde você nasceu e cresceu. Muito obrigado por sua participação e até uma próxima. Boa sorte na campanha. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com você, o baluarte dos jornalistas sul-mato-grossenses. É um orgulho para mim, que sou seu fã desde menino, ter uma oportunidade de ser sabatinado por uma pessoa de altíssimo gabarito como você. Para mim é uma honra. O que a gente precisa é acreditar no nosso projeto. Então eu convido os amigos, os ouvintes,